Irmãos, abra a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 3, vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 20. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 3, versículo 4 em diante. Quem encontrou, diga amém. Nosso irmão também projeta aqui na tela. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel com 100 cordeiros e a lã de 100 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, voltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel, mandando dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? E respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: ai, ó Senhor, chamou a estes 3 reis para entregar na mão de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar na mão de Moabe. E disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse assim: assim diz o Senhor, melhor dizendo, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de água, que beberei vós e o vosso gado e vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de águas, danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e as terras se encheram de água. Você pode dizer amém, meus irmãos? Esta passagem inserida no livro de Reis, capítulo 3, talvez seja uma passagem não tão conhecida da Igreja do Senhor, ou uma passagem que talvez os irmãos não tenham visto muitas pregações ou alguns pregadores falando acerca disto. Mas quando nós olhamos para esta passagem e vemos a princípio, logo de imediato, uma providência de Deus
sobre a vida daqueles que estavam no caminho de Edom. A Bíblia fala que agora Acabe morre, e quando Acabe morre, o seu filho vai e assenta no trono, seu filho por nome de Mesa. E a Bíblia diz, Mesa era o rei lá dos Moabitas, ou de Moabe. E a Bíblia fala que o filho de Acabe, ele vai e ele começa ali a entrar num conflito, porque Mesa não quer pagar os tributos, não quer pagar a dívida que tinha com o rei de Israel. E ele diz que não vai pagar mais. E agora Jorão vai e sobe contra Mesa e chama Josafá. E quando ele chama Josafá, eles vão pelo caminho de Edom e lá se juntam ao rei de Edom para que aqueles 3 reis fossem pelejar contra Moabe. E a Bíblia fala que aqueles homens escolheram um caminho deserto, um caminho da qual não tinha uma certa oferta de água. E depois do 7º dia deles caminhando, andando, passando por aquele caminho, a Bíblia fala que aqueles homens se desesperaram, dizendo: ah, meu Senhor, nós iremos morrer por este caminho, pois 7 dias caminhamos e não encontramos água. E a Bíblia fala que Josafá, homem crente, homem de oração, homem que já tinha experimentado as providências de Deus sobre a sua vida. Os irmãos lembram disso naquele episódio da qual foram atacar o rei de Judá. E a Bíblia fala que Josafá se rasga suas vestes, deita-se ao chão. E o anjo do Senhor aparece a Josafá e diz: Josafá, esta peleja não terás que pelejar. Aleluia. E a Bíblia fala que Deus manda um anjo, glória, aleluia. E o anjo peleja por Josafá. Interessante, meus irmãos, que olhando para este texto, nós entendemos que Josafá já tinha a experiência. Josafá já tinha a vivência, já sabia o que era ser socorrido pelo Senhor. E crente que tem experiência, crente que sabe o que é ser socorrido pelo Senhor, ele não perde tempo. Quando ele vê a dificuldade, quando ele vê o caminho deserto, quando ele vê a falta de água, ele corre para o caminho da oração, oh glória, ele corre para o caminho da palavra, ele corre para o caminho de ouvir a voz de Deus, oh glória. Tem gente que ainda hoje fica procurando os que se chamam profetas, né? Ah, eu vou na tal congregação, que ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, tem um profeta, tem uma profeta, Deus vai usar ela para falar comigo. Glória a Deus, que a sua fé lhe permite enxergar desse jeito. Eu também acredito em profecia, mas o que eu quero dizer é que o crente sabe o caminho, irmão. O crente sabe aonde deve buscar socorro para a sua causa. O crente sabe aonde deve buscar resposta para o que está lhe acontecendo. E Josafá não é bobo. Ele disse: olha, não tem aqui nenhum profeta na qual nós possamos consultar acerca desta peleja, acerca desta batalha. Aí a Bíblia fala no versículo 11 que um dos servos do rei de Israel disse: olha, tem aqui Eliseu, que deitava água sobre as mãos de Elias. Interessante que esse termo, da qual o servo do rei de Israel usa, é um termo que não reconhece o ministério profético de Eliseu. Ele diz: olha, tem algum profeta? Josafá pergunta: há algum profeta aqui? Aí o moço diz: profeta eu não sei, mas tinha um moço que andava com Elias e jogava água nas mãos dele. Em outras palavras, tem um servo de Elias ali. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Josafá entende a mensagem e diz: certamente a palavra de Deus está com ele. Oh, glória a Deus.
Aleluia. Porque ainda que tentem diminuir o homem e a mulher de Deus, oh glória, a igreja não se deixa enganar. Aquele que está ligado na figueira não se deixa enganar com quem quer desdenhar do povo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, oh glória. Até pode dizer assim, ele prega um pouquinho, ela ora um pouquinho, eu não sei nem o nome dela direito, mas eu quero te dizer nesta noite, tu és mulher de Deus, tu és homem de Deus, oh glória, e no tempo certo, aleluia, a manifestação das coisas de Deus vão se evidenciar na tua vida. Interessante que quando olhamos para o parâmetro da história de Eliseu, Eliseu não foi um qualquer um. Ele não foi meramente escolhido por Elias, não. A Bíblia fala no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16, que o próprio Deus fala a Elias: Elias, anda pelo teu caminho, unge o rei da Síria, mas também, oh glória, unge Eliseu em teu lugar. E a Bíblia fala que Elias andando encontra Eliseu por trás de uma junta de bois. E quando ele passa, ele lança a capa e logo Eliseu entende a chamada, oh glória. Sabe o que é isso, irmão? É que homem e mulher de Deus que está na brecha e que está na posição certa, entende a chamada. Oh, glória! Talvez alguém diga, é só uma capa. Não, eu quero te dizer, é uma convicção da chamada de Deus na tua vida. Eu quero te dizer, é uma confirmação do propósito de Deus para este negócio contigo. Oh, glória! E a capa nada mais do que significava do que uma autoridade, do que um poder que estava sendo lançado sobre aquele jovem. Logo, Eliseu entende o seu propósito. E ele fala, homem de Deus, deixa-me despedir do meu pai, beijar a minha mãe e logo te seguirei. E Elias diz, vai. E ele foi se despedir dos seus pais, mata um boi e segue a Elias pelo caminho. E ali começa o ensinamento do ministério profético de Eliseu. E a Bíblia continua na sua narrativa, no seu texto, contando que quando Eliseu segue Elias e entende que Elias estava prestes a ser arrebatado, ele olha para Elias e diz, melhor dizendo, Elias olha para Eliseu e diz, olha, declara-me, pede o que tu queres. E a Bíblia diz que Eliseu olha para Elias, segundo o livro de Reis 2, 9 e 10. Ele olha para Elias e diz, meu Senhor, eu peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim, oh glória, aleluia. A Bíblia fala que Elias olha para Eliseu e diz, se tu veres, quando eu for tomado de ti, certamente te acontecerá este negócio. Mas antes ele diz, dura coisas me pediste, aleluia. Interessante, irmão, que este termo, porção dobrada do Espírito que há em ti, muita gente acha que Eliseu estava pedindo a Elias para ser profeta 2 vezes maior que ele. Não. Eliseu não estava pedindo isso. Eu já vi muito pregador falando isso. Ele queria ter o dobro de poder que Elias tinha. Não foi isso. Segundo a tradição judaica, o filho mais velho, ele herdava porção dobrada da herança dos seus irmãos. Ou seja, se tinha 4 casas, ele receberia 2, e as outras 2 ficavam divididas para os outros filhos. Mas o que era isso? É porque para a lei, aquele filho mais velho, ele estava sendo evidenciado como sucessor do seu pai. Oh, glória a Deus!
Para a lei, aquele que recebia a porção dobrada, ele era o sucessor, é o que nós chamamos hoje, talvez, de inventariante. Aquele que estava representando o seu pai. Então, logo, quando Eliseu fala para Elias que queria a porção dobrada do Espírito que estava nele, Elias estava dizendo, olha, eu quero ser o teu herdeiro direto. Eu quero que o povo enxergue em mim o que eles enxergam em ti. Oh, glória! Aleluia! Aí a Bíblia diz que a misericórdia de Deus foi tão grande na vida de Eliseu, porque a Bíblia narra 7 milagres operados por Elias e logo 14 milagres operados por Eliseu. Oh, glória a Deus! Aleluia! E um desses milagres é o que nós lemos nesta noite. Mas veja como a história ela anda. Alguém disse, eu não sei quem ele é, mas ele estava dizendo, eu sou o sucessor direto. Alguém estava dizendo, eu não sei se ele é profeta, mas lá em Reis 2 ele disse, eu vou ser profeta como tu és. Oh, glória! Aí a Bíblia diz que agora Eliseu fala àqueles reis e diz, olha, traze-me aqui um tangedor. E a figura do tangedor é uma figura bonita. Porque a Bíblia fala no versículo 15, que quando o tangedor começou a tanger, Deus começou a falar com Eliseu. E eu fiquei curioso, o que é um tangedor? Eu conheço lá no Nordeste, tangedor de gado, né? Tangedor de boi, tangedor de cabra, aquela tangendo lá o boi e a cabra. Eu fiquei curioso, eu fui pesquisar na Bíblia, interessante que na Bíblia só aparece esse termo em Reis e em Crônicas. Mas a figura do tangedor, segundo alguns teólogos, era um homem que tinha sobre si alguns instrumentos musicais. E quando ele começava a tocar esse instrumento, ou tanger esse instrumento, logo o Espírito do Senhor se repousava sobre ele, ou sobre aqueles que estavam na presença do tangedor. Logo, ou paralelamente, nós podemos associar a figura do tangedor à figura de um adorador. Oh, glória! Você entendeu nesta noite? Talvez você diga aqui, não estou entendendo, irmão Atos, porque eu não tenho instrumento nenhum, eu sei, eu estou vendo, mas você tem uma coisa que quando você começa a falar com Deus, oh glória, a presença dele começa a se manifestar na tua vida. O que é isso? É tangedor, é adorador, é aquele que busca a presença do Senhor. Eu lembro-me de uma história bem interessante. Eu olhei para o irmão Gilmar, e a gente estava conversando ontem, dizendo da região da cidade dele, e eu fui em Santa Cruz do Capibaribe uma vez. E fui conhecer um distrito de Santa Cruz chamado por Pará, Vila Pará, que já é na divisa com a Paraíba, lugar seco, irmãos. É uma vila que só tem, eu acho que, 50, 60 casas. Quem manda é o padre. Para ter culto, tem que pedir ao padre. A gente foi lá fazer um culto. E foi bênção, que naquele dia teve 2 crentes. Foi bênção. O irmão chega, ficou e disse, meu irmão, já faz meses que não vem um aqui. É eu, minha esposa e minha filha. Aí o senhor veio hoje, veio mais 2. Olha que coisa boa. E chegamos cedo naquela cidade. E ele me mostrando lá, aquele vilarejo. Subimos para ver umas pedras que tinham as pinturas lá, rupestres, né? E quando chegou no meio daqueles matos secos, eu vi um bocado de bode pastoreando dentro dos matos secos. E disse, irmão, ninguém leva esses bodes, não. Disse, leva não, meu irmão. Disse, como assim? É só chamar que ele vem. Disse, chame aí. Aí eu disse, mas eu não sei chamar bode. Aí ele disse, eu vou lhe ensinar como é que chama bode. Aí ele começou, rói. E não veio um, irmão. E eu fiquei admirado, olhando. Daqui a pouco nós estávamos lá ainda conversando e falando sobre as coisas de Deus. Já veio um homem pelo meio do mato, irmão. Rói. E quando aquele homem passou por a gente, meio mundo de bode, e ele foi embora, os bodes foi seguindo ele. E eu falei, irmão Didi, agora eu não estou entendendo nada. O senhor chamou igual a ele. Não veio um. E porque quando ele chamou, veio tudinho.
Ele diz, porque os bodes conhecem a voz daquele que está tangendo. Eu disse, rapaz, como é que é? Ele disse, eles conhecem a voz daquele que cuida dele. Aí eu trago uma analogia nesta noite. Lógico que nós não somos bode, mas somos cordeiro. Oh, glória. Somos ovelha, é ou não é? Agora me diga, quem é o pastor nesta noite? Senão o Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós conhecemos a voz de Jesus, me diz se ele não conhece a tua voz. Só basta você começar a falar. Oh, glória. Que o Senhor começa a manifestar a sua glória sobre a tua vida e sobre este ambiente. Aleluia. É abrir a boca. É falar com o Senhor. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 4, que uma mulher adúltera, conhecendo Jesus, ela diz, Senhor, aonde nós devemos verdadeiramente adorar? Em Jerusalém ou aqui em Samaria? Não. Meu Pai é Espírito, oh glória. E se importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você está aqui nesta noite com verdade no coração e com o espírito acabrentado, Deus está ouvindo a tua adoração, oh glória. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo as tuas necessidades para te atender nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que aqueles homens ouvem a palavra de Deus pelo profeta Eliseu. E o profeta diz, olha, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, versículo 17. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem sentireis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado, e os vossos animais. Interessante que, quando nós olhamos aqui o profeta profetizando sobre aquele homem, dizendo, vocês não vão sentir vento, vocês não vão ver chuva, mas certamente, ou seja, palavra de certeza, de confirmação, este vale se encherá de água. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos tudo o que vale significa encontro com Deus. Aleluia. A Bíblia fala que Jacó guerreou com o anjo aonde? No vale de Jaboque. Vale significa encontro com Deus. E tem crente nesta noite que está no vale. Tem crente nesta noite que está em busca da presença do Senhor. Oh, glória, aleluia. E eu venho como homem de Deus nesta noite dizer para a tua vida e também para a minha, que às vezes crente no vale está esperando sinal. Mas eu quero lhe dizer, não haverá sinal, mas haverá milagre. Como assim, irmão? Você não vai ver como vai acontecer. Você só vai ver acontecendo. Ou como já aconteceu, né? Como foi que aconteceu isso? Não sei. Não me pergunte. Só sei que aconteceu. Tem no que diz que milagre não se explica. E é a mais pura verdade. Se você for tentar explicar um milagre para alguém, ele fica sem entender. É como foi isso, como foi aquilo. Mas repete assim, como é, rapaz? Você fala 3, 4, 5 vezes, ele não entende. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Oh, glória. Aí o profeta diz, olha, não haverá sinal de chuva, nem você vai sentir vento, mas todavia este vale vai se encher de água. Vai beber água você, vai beber água vosso gado e os vossos animais. Interessante que, olhando para a Bíblia Sagrada, nós podemos dizer que uma das representações do Espírito Santo de Deus é água. O próprio Jesus, ele diz, eu sou a água da vida. Tem crente, irmãos, que está no vale,
O vale está com água, mas parece que ele não está querendo beber da água. Beba dessa água, crente. Deite-se nesta água. Mergulhe, oh glória a Deus, porque esta é a água do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente até que pensa que vai morrer. Eu vou morrer, mas não, crente. Na presença de Jesus você não morre. Porque tem vida. No vale também é lugar de vida. Oh glória. E esta é a palavra que arde no meu coração nesta noite. Porque tem crente que está no vale marcando encontro com Deus, mas é para receber vida. É para receber confirmação de milagre da parte de Deus. Eu não sou profeta. Não sou profeta. Mas pela palavra de Deus eu profetizo para a tua vida que neste vale, oh glória, vai se encher de água e você vai beber desta água nesta noite. Aleluia! O profeta Joel, escrevendo no capítulo 2, versículo 28, ele diz: e derramarei do meu espírito sobre vós. Aleluia! Nesta noite não é diferente, porque a presença do Senhor está derramada sobre este ambiente. Talvez você esperasse um ambiente com muita gente, um ambiente com um pregador famoso. Não, porque quem provoca o ambiente é o Espírito Santo. E este foi o ambiente que o Espírito Santo marcou para tratar comigo e contigo nesta noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu estou alegre, porque Ele está tratando comigo e com a igreja. Aleluia. Certamente, esta água do Espírito estará sobre nossas vidas. E quando nós falamos de evidência, porque depois disso, o profeta Eliseu, ele foi evidenciado no ministério profético. A partir deste momento, a gente vai ver que Eliseu aparece e a viúva multiplica o azeite. Aparece a sunamita, e quando aparece a sunamita, a primeira coisa que ela fala é: vejo que este homem verdadeiramente é homem de Deus. Porque o ministério profético foi evidenciado sobre a sua vida. E eu quero concluir a minha reflexão nesta noite dizendo: estamos no vale, na presença do Senhor. No vale haverá vida. No vale haverá derramamento da água, que é o Espírito. Mas eu também quero dizer para você que quando você sair desse vale, você também vai ter evidência do Espírito Santo sobre a tua vida. Lembra do apóstolo Pedro? A Bíblia fala que Jesus falando para Pedro, diz: Pedro, quando tu te converteres... Mas Pedro já estava andando com Jesus 3 anos. E Jesus vai falar: quando tu te converteres... Pedro não era convertido, não. Era seguidor. Seguia Jesus. E quando ele seguia Jesus, até o Espírito revelava coisa a ele, né? Naquele episódio, não foi sangue nem carne que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pouco tempo depois, Pedro empresta a boca ao diabo. Você vê a inconstância na vida de Pedro. Mas a Bíblia fala que na vida de Pedro houve 2 divisores de água. Eu vou dizer que o primeiro divisor de águas na vida do Pedro não foi a negar Jesus. Não foi negar Jesus. Mas foi encontrar-se com Jesus depois da ressurreição, quando ele estava pescando. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabe, Senhor. Perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe. Na terceira vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia fala que Pedro agora já segura a mão um pouquinho, diz: Senhor,
tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Esse foi o primeiro. Pedro se converteu ali. Oh, glória. O segundo, Atos capítulo 2. A Bíblia fala que Pedro estava lá quando o Espírito Santo derramou sobre aquela casa. E a Bíblia fala que Pedro, que era tão brabo, que torou a orelha do servo do sumo sacerdote, que havia negado Jesus, que ora emprestava a boca a Satanás. Agora Pedro se levanta revestido de poder e começa a evangelizar e a pregar aquelas pessoas. E a Bíblia fala que em uma única pregação, 3.000 pessoas, oh glória, aceitaram a Jesus como seu Salvador. O que é isso, irmão? É evidência. Mas talvez você diga assim, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas não te impede de ser cheio do Espírito. Oh, glória. Talvez você diga, irmão, eu não falo em língua, mas não te impede de ser um crente avivado, cheio de poder, cheio de Deus, pensando nas coisas do céu, multiplicando as coisas de Cristo. Oh, glória! Aleluia! Nesta noite, saia daqui sabendo que nesse vale haverá água, haverá milagre, haverá vida, mas também haverá evidência. Quem é aquela que vem ali? É uma mulher de Deus. Quem é aquele que vem ali? É um santo homem de Deus. Eu não conhecia, mas agora conheço. Eu não sabia quem é, mas agora sei quem é. É um pregador, é uma pregadora, é um cantor, é uma cantora, é um homem, uma mulher de Deus. A glória a Deus. Saia daqui nesta noite sabendo que o manancial está aberto, Gilmar. Oh, glória! A água está fluindo, aleluia! Oh, glória! E você vai só tomando dessa água, se alimentando dela, bebendo, para que depois diga quem é. É um homem e uma mulher de Deus, é evidência. Oh, glória! É a evidência. Talvez, eu lembro-me de um episódio, eu andava com muitos pregadores lá em Recife, e tinha um pregador que me chamava muita atenção. Eu falei para ele assim, meu amigo, o que é que o senhor faz para aprender a palavra de Deus assim? Porque o senhor abre a palavra e parece que as coisas fluem na sua boca. Ele disse, meu irmão, eu não tenho nem ensino médio. Fiz, não, o senhor fala tão bem. Ele disse, é o quê? Me diga o que é. Ele disse, olha, é uma coisa minha, é pessoal meu, eu não posso lhe dizer, você vai achar uma besteira. Eu disse, mas me diga, eu fiquei curioso. E eu, muito menino, né, que tinha 12 para 13 anos, disse, mas me diga, eu quero saber que segredo é esse. Ele, não, isso é uma coisa minha, deixa isso para lá. Eu faço, mas me fale. Quem sabe não funciona comigo também? Ele disse, não, vai funcionar não. Eu digo o que? Ele disse, ó, irmão, eu oro com a Bíblia aberta na cabeça. Eu disse, não, eu oro. Tá vendo que você disse que você ia pensar que era uma besteira? Tá vendo? Por isso que eu não queria lhe dizer. Mas eu oro com a Bíblia aberta na cabeça. E aquilo me gerou uma decepção, pastor. Eu disse, meu Deus, não é possível. Um homem desse, pegar uma Bíblia, colocar na hora. Não dá certo. Não dá certo. Não faz sentido. E eu desacreditei do homem de Deus. Um dia fui receber uma oportunidade para pregar. E eu peguei a Bíblia. Aí fui para um lado. E fui para o outro. E orei. E orei uma semana. E nada. Não veio mensagem nenhuma. E eu fiz, mas Jesus, e agora, Jesus? Que negócio é esse? Eu vou pregar o quê naquele lugar? Eu vou passar vergonha ali. E eu lembrei daquela história, né? Que o irmão dava cabelo na cabeça. Eu disse, mas Jesus, eu vou orar com cabelo na cabeça. Se funcionou para o homem de Deus, eu acho que vai funcionar para mim também. Mas o Espírito Santo nos surpreende, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos surpreende. Às vezes, com coisas simples, com coisas bobas, com coisas que a gente talvez até desconsidere, né? A gente às vezes vai ler muito, vai estudar muito, começa a colocar uma régua sobre a ação de Deus, sobre a ação do Espírito Santo. Deus não faz isso, o Espírito Santo não faz desse jeito. Coloquei a Bíblia na cabeça.
E eu vou falar uma coisa para vocês, sem demagogia. O Espírito Santo de Deus está aqui. E eu não sou louco de mentir neste lugar. De lá para cá, eu tenho orado mais vezes com a Bíblia na cabeça, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sonda a sinceridade do teu coração. O Espírito Santo, ele vê da forma que... Oh, glória a Deus! Nessa noite, tome da água que flui neste manancial, porque o Senhor certamente encherá esta casa, encherá esta casa, encherá esta casa. E muitos vão ficar sem entender o que é aquilo que está acontecendo no glicério. É a água do Espírito, é a água do Espírito, é a água do Espírito que está fluindo sobre este ambiente. Oh, glória a Deus, que Deus abençoe a igreja do Senhor em nome de Jesus.